Olha, atenção você que está nos acompanhando em mais um Jornal das Saudades FM. Nós vamos conversar agora com a Geisa Pelissari. Ela está lá em Curitiba, né? É isso, né, Adalberto? Sim. Ela está lá em Curitiba. E a Geisa Pelissari Silvério, ela está à procura de parentes que moram em Matão. Ela é filha de Ismael Silvério, que foi inclusive jogador do time do São Paulo, né? Ele é jogador de futebol, já falecido. O nome dos avós, Belmira Lopes e Joaquim Silvério. Né? Ela nunca teve contato com a família, está à procura aí de parentes. É com a Geisa que a gente vai conversar agora. Alô, Geisa, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Geisa? Tudo bem, graças a Deus. Você está falando de Curitiba, é isso? Exatamente, da fria Curitiba, que acordou muito fria hoje. Tá frio aí? Pra caramba. Que coisa. Não tem como, né? Ô, Geisa, você é filha do Ismael Silvério, né? Que foi inclusive jogador de futebol, jogou no São Paulo. E você tem informações que você tem parentes aqui em Matão, é isso? Enquanto isso, a gente está mostrando, inclusive, fotos do seu pai quando era jogador aqui. Você tem parentes aqui em Matão, é isso? Isso, na verdade, meu pai nasceu em Matão, né? Então, a família toda era de Matão. Ele jogou no time de futebol de Matão também, lá pela década de 60, 50, por aí. E também, como você já mencionou, jogou no São Paulo, no Santos. E ele foi a Maringá, que é a cidade onde eu nasci, onde ele conheceu minha mãe, que ele foi jogar para o Grêmio de Maringá. Então, essa trajetória apenas que eu sei, né? E aí lá ele conhece minha mãe, ele vai se casar com a minha mãe, e depois disso ele vai para o Rio Grande do Sul, porque ele vai jogar no Grêmio de Porto Alegre. Então, minha mãe vai acompanhá-lo para o Rio Grande do Sul. Nós residimos em Passo Fundo por um tempo, mas meu pai veio falecer quando eu tinha 6 anos. Então, a gente não tive contato com a família do meu pai, não conheço, eu sei que ele tinha alguns irmãos, acho que eram 5 ou 6 irmãos, né? Até por pesquisa descobri que no cemitério da cidade tem um irmão que acho que nasceu natimorto, né? Que naquela época era muito comum. E aí, como ele faleceu com 6 anos, eu nunca questionei, né? Porque quando a gente é criança, a gente nem busca entender muito. E, infelizmente, eu perdi minha mãe também cedo, com 23 anos. E a minha mãe também, quando eu perguntava, minha mãe falou assim, tem uns parentes em Matão, mas a gente perdeu o contato. Então, assim, basicamente é só isso que eu sei, que a família dele era de Matão, né, que ele tinha alguns 5 ou 6 irmãos, né, que residiram nessa cidade. O meu avô, Joaquim Silvério, eu sei que faleceu cedo também, então, até quando eu nasci, o meu avô já era falecido, somente minha avó que ainda era viva com os filhos. E o meu pai ajudava financeiramente os irmãos, né, a avó, mandava dinheiro, mas assim, isso naquela época, tudo por carta, tudo muito distante. Então eu não tive nenhum contato, nada, né, só tenho contato hoje com a família da minha mãe, mas a do meu pai não conheci. Então acredito que eu deva ter alguns tios, eu não sei se tem algum tio vivo, mas alguns primos, algum parente que tem esse vínculo com a família. O nome dos seus avós é Belmira Lopes e Joaquim Silvério. Isso, exatamente. Perfeito. Ele tinha algum apelido quando jogava futebol, que você saiba, Geisa? Olha, não sei. Eu sei que assim, quando ele jogava futebol, quando ele parou de jogar futebol, inclusive eu tenho capa de revista do Jornal do Esporte daquela época, acho que você deve se recordar. Então eu tenho ele na capa da revista, ao lado, por exemplo, do Garrincha, que está escrito A Morte do Futebol Arte, mas ele não tinha apelido, era realmente Ismael mesmo que chamavam ele. Ismael, com certeza, né? Algum jogador aqui, o pessoal lá, lembrar, viu? Né, devem lembrar Jogadores dele, da né? época. Aliás, Beto, a gente fez um levantamento. A senhora Belmira Lopes e seu Joaquim Silvério morou por muito tempo na Fazenda Boa Vista, aqui em Matão. Ah, tá. Então, quem morou na Fazenda Boa Vista nessa época, que estiver ouvindo a gente agora, que lembra aí dessa família, da dona Belmira Lopes e também do seu Joaquim Silvério, entre em contato com a gente. Quem acabou passando o contato da gente, da Geisa, o esposo dela, nós conversamos com ele também, foi o policial Carmo aqui de Matão, porque eles estavam procurando o Silvério, como o sobrenome do Carmo é Silvério. Então eles conversaram com o Carmo acabou passando para nós da imprensa, para ver se a gente consegue encontrar primos ou tio da Geisa. Ô, Geisa, você tem o nome de algum irmão do seu pai?
Não, infelizmente não tenho nome algum. A única coisa que eu me recordo é que no enterro do meu pai, foi em 1993, né, em Maringá, um dos irmãos dele foi a Maringá. Foi a primeira e única vez que eu o vi, mas eu nem me recordo do nome dele. E assim, eu tenho um irmão que também não se recorda do nome dele, e infelizmente é aquilo, né? Eu acho que quando a gente ganha maturidade, que a gente entende que quer buscar a família que não conheceu. Então, eu só fui ter essa vontade, entender tudo isso, né? Depois que eu amadureci, que eu cresci, só que eu já tinha perdido a minha mãe também para questionar, né? Eu sei que a minha mãe, eu acho que quando meu irmão tinha 18, por aí 19 anos, meu irmão estava em São Paulo, capital, e a minha mãe chegou a passar um telefone para ele, né, na época ele falou que ia tentar entrar em contato. Ele chegou a ligar, mas aí acho que ligou alguns dias, assim, daquela época a gente ligava de orelhão, e não atenderam e acabou desistindo. Mas eu não tenho, infelizmente, assim, não tenho nenhum nome. Eu sei que as informações são bem vagas, bem difíceis, mas não custa tentar, né? Com certeza, e com certeza nós vamos receber informação. Então eles moravam na Fazenda Boa Vista, a dona Belmira Lopes e o senhor Joaquim Silvério. Você que está nos acompanhando aí, né? Se você conhecer aí, né? Se você conhecer a família, você que tem informação, por exemplo, sobre o Ismael Silvério, o Ismael que jogou, em que década que ele jogou futebol aqui em Matão, o Geisa? Foi na década de 60. 60. Isso. Até o meu pai, acho que ele era o irmão mais velho, isso eu sei. Então, ele nasceu em 1942. Então, os irmãos deles vão ser mais, né, de 1942 para frente. Ele jogou na década de 60, ali para os anos 62, 63 já, despontou e já foi, né, jogando em outros times maiores e saindo da cidade. Você não tem o nome dos times que ele defendeu aqui? Que ele jogou aqui? Ele jogou no Ferroviária. Ele jogou em Matão, no time de Matão na época, Ferroviária, Matão, acho que só esse, daí São Paulo e Santos. Foram os times que ele jogou no estado de São Paulo. Tá. Você jogou na Matonense, né, na Ferroviária. Isso, exatamente. Foram esses 4 times do estado de São Paulo. Aí ele jogou no Grêmio Maringá, e depois jogou no Grêmio Porto Alegre, e depois já como jogador se aposentou. Olha, nós vamos entrar em contato aqui, nós temos aqui jogadores dessa época aqui ainda, né? Temos o time do São Lourenço aqui, por exemplo, temos lá pessoas que conhecem, que sabem da história de jogadores que passaram aqui pela Matonense como ninguém. Com certeza a gente vai encontrar algum parente seu, não sei se tio, tia, primo, prima, né? Então você que morou aí na Fazenda Boa Vista, né, e conheceu a dona Belmira Lopes, o seu Joaquim Silvério, né? Você que é jogador aí, conheceu o Ismael, que passou aqui pela Matonense, jogou na Ferroviária, depois Santos, São Paulo, né? Entre em contato com a gente aqui, Geisa, e nós temos o seu contato, e assim que obtivermos informações, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar até seus parentes aqui, nós entraremos em contato com você novamente, ok, Geisa? Perfeito, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, um bom dia para você, dá um abraço a todos aí na Fria Curitiba, Geisa. Muito obrigada, um abraço, bom trabalho a todos, bom dia.